E a gente agora volta a falar da condenação do ex-presidente americano Donald Trump. Para entender os impactos do pronunciamento do republicano, a gente conversa agora com Emanuel Pessoa, advogado especializado em direito internacional e disputas estratégicas. Olá, Emanuel, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Emanuel. A gente acompanhou então o discurso hoje de Donald Trump, logo após ontem sair a condenação dele lá em Nova York. Ele continua dizendo que é vítima de perseguição política, que tudo faz parte de uma campanha para evitar que ele volte à Casa Branca. E aí ele disse que o julgamento foi manipulado, fraudado, falou que o juiz Juan Merchan é corrupto. Esse tipo de declaração em rede nacional pode complicar ainda mais a situação do ex-presidente? Rico, quando o ex-presidente ele fala essas coisas em rede nacional, ele está mais fazendo um pronunciamento político e falando para a base dele. Mas é verdade, sim, que o julgamento do Trump tem sofrido com alguns problemas técnicos, problemas jurídicos, que a boa parte do mundo legal norte-americano concorda que seriam inaceitáveis em uma democracia. Em primeiro lugar, isso tem sido até mesmo comentado por apresentadores que se manifestam contrariamente a Donald Trump, quase ninguém nos Estados Unidos acredita que esse julgamento teria ocorrido se o réu não fosse Donald Trump. Em primeiro lugar, o custo desse litígio é muito alto e a possibilidade de pena muito baixa. Então, esses crimes pelos quais ele foi condenado são crimes que não levam à cadeia. É muito difícil o juiz aplicar pena de cadeia para um réu primário de mais de 70 anos de idade por um crime dessa natureza no estado de Nova York. Então, muitas pessoas entendem que, como nos Estados Unidos a promotoria, em geral, não inicia casos que têm pouco retorno do ponto de vista punitivo para a sociedade, um custo muito alto, que não se teria feito esse processo se não fosse o Donald Trump como réu. Emanuel, boa noite. Quando nós olhamos para a situação e aquilo que nós estamos acompanhando desde ontem, a expectativa é que esse resultado demoraria pelo menos 5 dias. Nós ainda tínhamos aquela análise para verificar se ele seria condenado exatamente nas 34 acusações e foi isso que nós vimos acontecer ontem. Quando nós verificamos esse comportamento do ex-presidente americano, olhando para a justiça e também as ofensas que são feitas, muitas delas proferidas hoje nesse pronunciamento, nós já vimos Trump agindo em outros momentos, mas uma outra vertente na justiça eleitoral. E ele continua dobrando a aposta, chama então de corrupto o juiz, que daqui a alguns dias conheceremos então qual vai ser a sentença, qual vai ser esse veredito. Quando nós olhamos para esse ponto, você acredita que ali é um movimento muito bem planejado, mas que também é um ato de... Nós temos uma palavra aqui no Brasil que é muito boa, que é esgarçar o máximo que pode essa linha para que nesse momento ele tenha um resultado que seja favorável, principalmente perante aos eleitores? Você está correto, realmente o que ele está fazendo aí é jogar para os eleitores, porque a maioria absoluta dos eleitores republicanos acredita que o julgamento foi indevido e uma boa parte dos eleitores independentes também acredita que esse julgamento foi instrumentalização da justiça contra o Donald Trump. O que acontece é que, naturalmente, nós sabemos que ele é extremamente colérico em todas as suas manifestações, sempre foi, ele é uma pessoa de uma verve muito irritadiça, mas ele tem alguns argumentos aqui que provavelmente vão fazer com que ele tenha sucesso em uma apelação em Nova York. Em primeiro lugar, o juiz Merchan, ele é pai de uma arrecadadora de campanha de Joe Biden. Isso, por si só, levaria naturalmente nos Estados Unidos um juiz a se recusar a despachar no caso. O Merchan não apenas não se recusou no caso, como ele indeferiu vários pedidos da defesa e ele foi crítico no julgamento de uma maneira excessiva, além do que se espera de um juiz nos Estados Unidos, com as testemunhas da defesa. Então, existe aí uma série de pontos circunstanciais que podem levar ao sucesso na apelação. Inclusive, esse ponto de vista ele não é apenas meu, ele é o ponto de vista da maioria dos juristas americanos. O professor Alan Dershowitz, que é professor de Direito Criminal da Universidade de Harvard, ele mesmo publicou um texto na mídia americana informando que em 60 anos de carreira ele nunca tinha visto um julgamento tão inadequado e um comportamento como o juiz Merchan teve no caso. Emanuel, bom, a gente já vem aqui
conversando com especialistas, a gente está entendendo que o eleitor raiz, aquele que é com Trump, não abre mão, dificilmente vai então mudar o voto diante dessa condenação. Mas, diante de uma eleição disputada, as pesquisas mostram que ele geralmente está à frente de Biden, mas não é uma grande diferença. Esse rótulo de criminoso pode pesar ali entre os indecisos? Eu acho que é justamente o contrário. O meu filme favorito é Rocky, o Lutador. Aqui no Brasil, infelizmente, a tradução faz a gente parecer que teve um empate na luta final do primeiro filme. Não teve. Na versão original, o Rocky ele perde a luta por pontos. Mas todo mundo torce por ele porque ele apanha e não desiste. Então, o que acontece com o Donald Trump? Para quem olha a quantidade de processos, a maneira como eles acontecem, a condução do juiz, o timing das coisas, faz parecer que ele simplesmente está apanhando do sistema. E como ele se elegeu na eleição, 2 eleições atrás, como candidato antissistema, isso reforça o discurso dele e, na verdade, acaba convencendo muitos independentes de que se ele é perseguido pelo sistema, ele deve ser a pessoa eleita. Então, a rigor, o que se tem verificado nos Estados Unidos é o contrário. Cada vez que sai uma notícia do julgamento do Trump, aumentam as intenções de voto nele, justamente por conta do mesmo fenômeno do Rocky Lutador. As pessoas torcem para quem está apanhando. Emanuel, quando nós olhamos hoje para o que aconteceu, nós tivemos 2 momentos importantes. A fala do ex-presidente Donald Trump no começo do dia, meio-dia, aqui no Brasil, falando que vai recorrer. Em certo momento disse que estava, inclusive, decepcionado com os advogados em relação a como o julgamento aconteceu durante esse processo. E depois nós acompanhamos no período da tarde aqui no Brasil. O presidente Joe Biden participou de uma coletiva na Casa Branca e uma imagem que viralizou dele. Ele é questionado pelos repórteres, perguntando sobre o momento em que Trump agora se rotulava, pelo menos o que foi divulgado, ontem o New York Times fez uma publicação sobre isso, que ele deveria ser considerado um perseguido político. E que nesse momento eu queria entender na sua visão se é possível que isso seja utilizado agora nesse ato de fazer o apelo em relação às condenações que temos até esse momento, ou se isso é muito separado, é voltado só para a questão política e para ser utilizado nos palanques. A questão é que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista extremamente técnico, a sucessão de problemas com o julgamento do Trump seriam coisas que, isoladamente, talvez não prejudicassem o julgamento. Mas o fato de terem acontecido em sequência, conjuntamente, acaba sendo um problema. O primeiro é que o Donald Trump foi acusado do crime de falsificar registros contábeis para esconder outro crime. Ele nunca foi processado pelo outro crime, ele nunca foi condenado pelo outro crime. Então, como é que você pode estar escondendo um crime se você não sabe nem qual é o crime que está sendo escondido, porque você nunca foi condenado por ele? Então, esse é o primeiro problema que provavelmente vai ter que ser enfrentado, se não pela Corte de Apelação, em algum momento pela própria Suprema Corte dos Estados Unidos. O segundo ponto é a questão da suposta parcialidade do juiz, por conta da sua filha ser uma das grandes arrecadadoras da campanha de reeleição do Joe Biden. Então, existe um interesse familiar direto que o Donald Trump fosse condenado. E, por fim, existe a maneira como as testemunhas foram conduzidas e repreendidas, muitas vezes, pelo juiz, e, ao mesmo tempo, as 2 principais testemunhas que condenaram o Donald Trump sofrem de grandes problemas de credibilidade. A moça que teria sido paga, Stormy Daniels, ela disse inúmeras vezes, em diversas possibilidades de mídia, que ela tinha interesse em ver o Donald Trump condenado. E o ex-advogado dele, o Michael Cohen, que disse que o Trump conhecia a fraude dos registros contábeis, já foi condenado na justiça americana por perjúrio, ou seja, ele é considerado um mentiroso perante a justiça. E mesmo assim, o depoimento dos 2 foi o depoimento-chave da acusação. Então, existe sim um prato cheio para a apelação do Donald Trump do ponto de vista técnico, mas é óbvio que esses fatos, se analisados isoladamente, serviriam mais como um combustível político. O fato é que isso energiza a base dele e convence muitos eleitores independentes. Emanuel, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui, conversar com a gente, explicar um pouco desse panorama que nós estamos, pelo menos, tentando abrir para a nossa audiência, para que ela consiga entender o que aconteceu até aqui e quais serão os próximos passos a partir de tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Tudo de bom.